para ajudar vocês a fazerem um resumo. Ah, minha filha, vem. Tá gravado. Então vamos lá. A gente vai ver agora, né? A gente vai ter os próximos períodos aí, a gente vai começar a frequentar mais o centro cirúrgico, que tem que ter um pouquinho mais de regra para a gente entrar e andar, né, no centro cirúrgico. Então a gente vai ver quais são essas regras para que a gente não quebre. A cirurgia ela não começa ali com ato operatório, né? A cirurgia ela começa desde o preparo do paciente, né, até a alta do paciente. Isso inclui a movimentação do centro cirúrgico, né, nossa, do centro cirúrgico. Então, a gente vai ver como se comportar dentro do centro cirúrgico para que a gente não cometa ou não transgrida as regras, tá? Ou leve contaminação para dentro do centro cirúrgico. A gente vai entender agora os porquês, né? Aquelas aulas que a gente deu aí, aquela aula que a gente deu da história da cirurgia, a gente viu como é que era na antiguidade, na Idade Média, né? Até chegar na Idade Moderna. Então, a gente vai continuar comentando as coisas para que as coisas não retornem para aquele período obscuro, né? Porque é muito fácil a gente ficar fazendo coisas que não devem ser feitas e contaminando aí. São coisas pequenas, são coisas simples, mas muitas vezes a gente não segue por hábito, né? A gente fica acostumado a andar nas clínicas de qualquer jeito, vai lá fora de pijama, vai para o ambiente contaminado de pijama, então a gente vai ver o que deve ser feito para evitar aí as contaminações cruzadas. Isso é importante? É importante, né? Eu peguei um caso aí de um tumor de fígado, que achando que era um tumor de fígado, né? E na verdade era um abscesso hepático horroroso, uma bactéria que eu nunca tinha visto, que a proprietária levou para o próprio animal, porque a proprietária trabalha em CTI de emergência, né, de gente. E aí ela se contaminou, não desenvolveu nada, mas provavelmente nas mãos dela veio com a bactéria e a bactéria instalou no fígado da cachorra. Então a gente ficou aí quebrando a cabeça mais de 2 meses até descobrir essas bactérias, porque não é comum muito na veterinária. Então, a gente leva, sim, contaminação. A gente está apanhando até hoje por estar aí contaminando com Covid, com esse vírus maldito, né? Com medidas simples, né, de prevenção, de lavar as mãos, que a gente não tem o hábito de lavar as mãos direito, botar máscara, né, se respeitar o distanciamento das pessoas para não contaminar as pessoas. Então, coisas simples que a gente não faz no dia a dia, né? Então, e isso é desde lá, né, da antiguidade. Então, a gente compromete o nosso trabalho, né? Então, a gente vai ver tudo isso aí hoje, como que a gente deve se comportar no centro cirúrgico. Bom, a principal coisa que a gente tem que ter em mente é a localização do centro cirúrgico, né? O centro cirúrgico deve ter áreas independentes, né, de circulação geral. Ela deve ter uma entrada específica para os pacientes, uma entrada específica aí para os doentes, né, para os animais. Mínimo ruído possível, né? Deve ter acesso fácil e livre para as unidades de internação, né? Porque normalmente quando a gente opera, o paciente vai direto aí para a internação para fazer a recuperação pós-anestésica, né? Ou pós-cirúrgica. Então, esse paciente tem que ter acesso mais rápido, né? E irrestrito para as áreas de terapia, né? Intensiva ou uma sala de pós-operatório, ou RPA, que a gente chama, sala de recuperação pós-anestésica. O cachorro não deve ficar no centro cirúrgico assim que ele acorda, né? O centro cirúrgico é o quê? Muito frio, muito gelado. Então, a primeira coisa que deve ser feita é levar o paciente para onde? Para a área de apoio, né? Pode ser uma internação, aonde fez o preparo cirúrgico do paciente, né? Eletrocutomia, ou uma área de recuperação pós-anestésica. As clínicas normalmente não têm uma área de recuperação pós-anestésica, né? Nos hospitais humanos tem, porque a hora de sala de cirurgia é muito cara, né? Então, não deixa acordar o doente dentro de uma sala de cirurgia, né? Então, tem que tirar o quanto antes. Daí o cara vai para a sala de recuperação pós-anestésica e depois vai para o quarto. Então, a gente deve fazer a mesma coisa, né? Entregar
o nosso paciente com aquela língua caída, né, desacordado, isso não deve ser feito jamais, tá, gente? Então, o paciente tem que sair da cirurgia sustentando a cabeça, né, conseguindo, pelo menos, aí, sustentar a cabeça, com os reflexos palpebrais, com os reflexos de deglutição, né, para não fazer uma falsa via. Então, o mínimo de reflexo motor, o paciente deve ter a capacidade de exercer. Tá? E aí, para a gente entrar na cirurgia, né, a gente, primeiro passo, lá no hospital, é aquele banheiro que vai por trás das salas, né, são os vestiários, onde tem os armários. Você se dirige para lá, troca de roupa, tira a roupa da rua, né, e bota o pijama. Tá? Pijama cirúrgico, tá? E aí anda mais um pouquinho, vai botar gorro e máscara e lavar as mãos, tá? Para que isso? Para evitar e deixar tudo que possa contaminar fora do centro cirúrgico, tá? É imprescindível a gente andar sempre com gorro e máscara, tá? E com pijama dentro do centro cirúrgico, para não levar contaminação lá para dentro do centro cirúrgico, tá? Vai ficar ali no hospital, nas salinhas, nos consultórios, que normalmente a gente fica, ok, gorro e máscara, tá? Às vezes vocês têm o hábito de botar o gorro e máscara, quer dizer, máscara todo mundo anda agora por causa do Covid, né? Mas o gorro vocês têm hábito de botar só depois que entra na cirurgia. Então, assim, quando entrou no centro cirúrgico, tem que botar o gorro, tá? Por quê? Porque o cabelo é uma das partes mais contaminadas do corpo, né? Então, vai largando sujidades aí para tudo quanto é que é lugar, tá? E as meninas têm que estar com o cabelo preso, tá? E aí sim você vai estar apto a andar nesses lugares. O que não pode fazer? O que não deveria fazer é sair do hospital, ir lá na cantina, comer, ir lá no carro. Então, assim, botou roupa de centro cirúrgico, não pode sair daquele bloco do hospital, tá? Então, ó, a gente chega dessa forma, tira a roupa, bota no armário, e aí essa é a forma ideal de paramentação, tá? A gente não trabalha com propé, né? Mas há questionamentos aí se o propé é efetivo ou não, mas deveríamos trabalhar com propé. Muitos trabalham com croque, né? Com sapato específico para não sair do hospital, é o ideal, né? E aí coloca gorro e máscara. Esse material não é estéril, tá? Esse material é para que evite a contaminação do ambiente, tá? Gorro e máscara e propé não são considerados estéreis, tá? Eles são medidas contra a infecção, para evitar. Bom, aí tem uma recepção, né? Uma sala de administração. No nosso caso ali, a administração é ali na recepção, né? Da junto. Deveria ter uma salinha, um estar médico. Isso não é conforto. Por que deveria ter um estar médico? Porque você quer comer alguma coisa, você quer fazer alguma coisa, descansar, quer consultar alguma coisa na internet, um livro, você tem que ter um lugar para sentar. Onde a gente faz? Lá na internação ou nos consultórios, né? Ou até mesmo pode ser feito naquela sala de aula grande que a gente tem ali, porque fica dentro do bloco do hospital, tá? Então, tem um lugarzinho para você descansar, jamais sentar naqueles bancos onde os animais sentam, né? Então, pode sentar dentro do consultório, pode sentar dentro da sala de internação e pode sentar dentro da sala de aula, né? Para aguardar um procedimento, ou ler alguma coisa, ou tirar dúvida de alguma coisa, ou preencher algum documento, né? Não é luxo isso, tá? Isso aqui é uma necessidade, né? O estar médico é uma sala onde a gente deveria ter para poder esperar o próximo procedimento sem sair do lugar para se contaminar. Um lugar onde você pode comer também, né? Lanchar. Mas na veterinária isso não é muito comum, isso é mais comum na medicina. Tem que ter um mapa cirúrgico, a gente tem lá um mapa cirúrgico para dizer qual é o procedimento que vai entrar, para as equipes saberem o que está acontecendo, né? Tanto a equipe de cirurgia quanto as equipes de estagiários que estão no hospital. Então, isso aqui deve estar presente ali no corredor do centro cirúrgico, para a gente saber o que vai ter naquele dia. O paciente, quando entra para o centro cirúrgico, ele tem que entrar com prontuário, tá? Com todos os documentos, para o cirurgião e anestesista checarem. Então, onde eu pego esse documento? Como é que a gente vai trabalhar na prática, na verdade? Vocês vão se dividir em grupos, né? E o grupo que ficar responsável pelo paciente que vai ser operado vai pegar a ficha lá na recepção do hospital, vai olhar, verificar todos os exames para ver se está tudo ok, se tem alguma coisa que possa impedir a cirurgia, tá? E aí
traz junto e aí passa para o professor Eduardo ou para o professor Andrei para saber se está tudo ok. Além de examinar o animal, tá? Enquanto a gente está preparando tudo lá dentro, a equipe está lá fora examinando o animal, porque às vezes esse animal fez exame há 20 dias atrás e a gente não sabe como é que está a condição desse paciente, tá? Então, chegou, primeira coisa a fazer, examinar o animal, tá? E ver se as condições dos animais condizem com a ficha clínica, tá? Então, aqui deveria ter um estar médico, né? Uma copa, né? Na verdade, onde a gente pode descansar e esperar o próximo procedimento, com um lugarzinho para comer, né? Na medicina, todos os centros cirúrgicos têm isso. A gente ainda não tem esse hábito, né? Mas então, onde a gente pode fazer isso? Pode fazer naquela salinha de aula, tá? Aquela sala grande lá, e porque ali tá muito próximo ao hospital, a saída ainda mais se você entrar lá por trás, né? Para ter uma área não tão aberta, né? Porque o pessoal fica sentado nos banquinhos, que é onde os animais chegam, e ali chegam muito bicho doente, né? Então pode ter algum animal com doença infecto-contagiosa e você está trazendo isso para dentro do centro cirúrgico. Então não se misture com a área de movimentação do hospital. E aí a gente vai entrar dentro do bloco cirúrgico propriamente dito, né? Para a gente entrar em cirurgia, né, a gente tem que fazer esse preparo, que é a escovação cirúrgica, né, num lugar próprio, lavado com as torneiras para fechar com manual ou fotoelétrica. Vai ter aqui a escovinha, né? Normalmente a escovinha já tem sabão, já tem uma substância antisséptica para você fazer a escovação, a degermação cirúrgica das mãos, para você poder entrar na cirurgia. Então, depois de estar paramentado, próximo passo para entrar numa cirurgia, animal já na mesa, tricotomia feita, tudo certinho, você vai fazer a escovação e a degermação cirúrgica no lavabo. E aí você entra, a gente já viu em filme, né? O pessoal entra, né, com as mãos o quê? Levantadas. Por que suas mãos estão levantadas? Porque a gente traz a sujidade da ponta dos dedos para a prega do cotovelo. Se você baixar, vai escorrer a água e aí contamina tudo de novo. É por isso que a gente vê o pessoal assim entrando dentro do centro cirúrgico, tá? Esse é o objetivo dessa escovação. E aí sim, né, nós temos a sala de cirurgia. A sala de cirurgia tem que ser uma área física ampla, tá? Paredes lisas, não deve ter desenho, azulejo, recorte. Pisos próprios, tá? Os pisos também não devem ter recortes, né? De preferência esse piso próprio para o hospital aqui, que esse aqui está mais novinho na segunda foto, tá? Então é esse piso hospitalar que deve ser. Não deve ter janelas no centro cirúrgico. Aqui tem uma janelinha, tá vendo? O centro cirúrgico é bem antigo, mas os novos não têm mais comunicação com o meio exterior. As portas elas têm que ser amplas, de vai e vem, né? Para a gente não precisar abrir, ou com sensor de presença para abrir sozinho. E as instalações elétricas têm que ser adequadas. Por quê? Porque o que tem de tomada que a gente precisa de ligar equipamento no centro cirúrgico é um absurdo. Aparelho de monitorização, bomba de infusão, bisturi elétrico, aspirador, colchão térmico, iluminação. Então, tem que ter uma instalação elétrica apropriada e que comporte todos os equipamentos que vão ser monitorados, quer dizer, que vão ser ligados para a monitorização ou para o ato cirúrgico propriamente dito. Tá? Bom, o centro cirúrgico tem que ter um espaço mínimo, né? Mas quando às vezes a primeira impressão, a gente acha que o centro cirúrgico é enorme, né? Aquele centro cirúrgico que a gente tem lá na faculdade deveria ser uma mesa só, né? Por questões de espaço e melhoria, né? Para melhorar a nossa dinâmica, a gente botou 2 mesas. Porque quando a gente vai colocando todos os equipamentos, aí começa a ficar pequeno. Né? O que são todos os equipamentos? Primeiro são as mesas, né? Olha quanta mesa, né? Tem uma mesa de instrumentação, tem uma mesa de maio para auxiliar, né? Tem o hamper para jogar as coisas que estão sendo usadas dentro da cirurgia. Aí as coisas começam a ficar pequenas, né? Um espaço que era enorme, quando você começa a abrir tudo, montar tudo, tem a parte de monitorização, aparelho de anestesia, né? E aí começa a ficar pequeno, começa a faltar espaço. Os carrinhos de emergência, né? Com a medicação de emergência, caso precise. Aí as coisas começam a ficar espaço, pequeno. Aí a gente vem para cá, ó, tá vendo? Tem que ter 3 rampers. O hamper de descarte de infecto contaminante, né? Que são as coisas que saem do paciente. O descarte de roupa, né? De pano de campo, compressa, né?
o descarte de material, de soro, de equipo, de materiais que são usados na própria cirurgia. Aí, quando você entra no centro cirúrgico, vai ter uma mesa pronta para você calçar o avental e a luva, tá? Então, vai estar disponibilizado para vocês ali no nosso centro cirúrgico, no próprio corredor, numa maca, tá? A gente prepara, bota lá, abre tudo e a gente faz a vestimenta lá para entrar adequadamente no campo cirúrgico. Tem que ter uma sala de materiais e medicamentos, né? Que a gente chama de farmácia, tá? Isso tudo não pode ficar no centro cirúrgico. A gente pega todo esse material antes de entrar para as cirurgias, antes de se preparar, né? Por isso que é importante a gente ir lá ver o que vai entrar na sequência, no quadro, né? Naquele quadro. E aí a gente vai preparar. O anestesista vem aqui, pede na farmácia os medicamentos, o material que ele vai usar. O cirurgião, da mesma forma, vai na farmácia, pega o instrumental cirúrgico, pega os fios que ele vai usar, tá? E os materiais que vão ser necessários, drenos, sondas, tudo que precisar, e leva para a sala de cirurgia, tá? Isso tudo tem que ser feito antes da cirurgia, não é com animal anestesiado, tá? Então, quem vai entrar para um procedimento cirúrgico, né, vocês vão se dividir em grupos, e aí o grupo vai o quê? Vai estar um grupo, são 5 pessoas normalmente, né? Então, eu tenho um cirurgião, um assistente, eu tenho um instrumentador, um circulante e um anestesista, tá? Quem fica ali com o Eduardo é o anestesista e o circulante. E a equipe que vai entrar em campo cirúrgico, ou seja, cirurgião, assistente, instrumentador, vai estar lá preparando tudo. O instrumentador vai estar pegando pano de campo, compressa, gaze. O cirurgião vai estar pegando o quê? Os fios que vão ser usados na cirurgia, tá? E aí vão estar preparando esse material todo e deixar dentro do centro cirúrgico. Isso tem que ser feito antes. Se faltou alguma coisa, vai ter um circulante para ir ajudando. Abrindo o material que a gente pegou, né? Que o material não pode ser aberto, tem que estar na mesa estéreo. E, eventual, alguma coisa que possa ter acabado ou ter esquecido de pegar, o circulante fica à disposição. Tem que ter uma sala de estocagem de material, tá? Onde a gente estoca todo o material esterilizado. Essa sala tem que ter um controle adequado de temperatura, né? E umidade. Não pode ser uma sala qualquer que deixa as coisas com uma alta umidade para o material perder, aí ou diminuir seu tempo de vida útil após esterilização. De preferência, tem que estar tudo identificado, né? O que é o que, aqui é compressa, aqui é campo cirúrgico, aqui é avental, caixa de instrumental para cirurgia X, Y, Z. Tá? Então tem que estar tudo identificado e todas as embalagens que foram esterilizadas, elas têm que estar datadas, tá? Tem que ter data, tá? Porque quando a vigilância chega, a primeira coisa que ela verifica é a data de esterilização do seu material, tá? Que é um período mínimo que eles exigem. Igual e tem as fitas, né, que foram comprovadas, né? Tem umas fitas que são fitas de autoclave, que elas mudam de cor, para a gente saber que o material está esterilizado, e tem umas fitas que a gente coloca dentro do material esterilizado, que elas também mudam de cor para a gente saber que foi esterilizado. E aí nessas fitas é que vão as datas, tá? Para saber quando que aquele material foi esterilizado. Tem que ter uma sala de esterilização, tá? Onde é feita a esterilização de todo o material que é usado no centro cirúrgico. Essa sala fica do lado de um expurgo, que é onde é lavado o material. A esterilização hoje é feita com autoclave, tá? Não se usa mais estufa para esterilizar. A estufa estraga o material e o calor seco não penetra na intimidade dos tecidos. Aqui é o calor úmido, a autoclave é feita a esterilização por calor úmido, né? Igual uma panela de pressão. Então o calor penetra aí no interior dos tecidos, porque ele não só tem calor, como tem umidade e pressão. É igualzinho a panela de pressão. Aqui é só para exemplificar, é um estatim. O estatim é um meio de esterilização. Por exemplo, você usa uma pinça importante num procedimento, ou num procedimento ortopédico que você está usando uma placa bloqueada, ou um pino intramedular, qualquer material que seja importante, e você só tem um, e de repente contaminou. Então você tira, bota nessa caixinha, que é o estatim, e o estatim, em questão de minutos, esteriliza para você. Tá? Mas não é todo lugar que tem isso. Na medicina veterinária eu nunca vi, só vi em hospital humano. A sala de aparelhos e equipamentos, né? A gente tem aí
arco em C na veterinária, né? Tem hospitais que trabalham com cirurgia microscópio para fazer cirurgia de retirada de cálculo de uretra. Todos esses equipamentos, torre de videocirurgia, aqui tem equipamento de circulação extracorpórea. Então, todos esses equipamentos, eles não podem ficar dentro do centro cirúrgico, tá? Tem que ter uma sala específica para a gente guardar esses equipamentos todos, essa aparelhagem toda, tá? E aí, conforme vai usar, leva, tem que ser do lado do centro cirúrgico, né? Leva para o centro cirúrgico e traz de volta. Lá de fora tem que ter o quê? Um carrinho de emergência, né? Com uma fonte de oxigênio extra, pequena, né? Um cardioversor e as medicações de emergência, tá? O ideal é que a gente tenha aí um micro-ondas para aquecer soro, para quê? Para poder fazer lavagem de cavidades, né? Quando a gente pega aí uma cavidade contaminada, uma piometra que tenha peritonite, ou uma ruptura de intestino de alça por pérfuro cortante, a gente vai precisar fazer lavagem dessa cavidade abdominal. E aí a gente tem que fazer a lavagem com o soro aquecido na temperatura mais ou menos do paciente, tá? Então a gente aquece no micro-ondas. O micro-ondas não é para esquentar comida, não é para somente material que vai no paciente. Normalmente soro fisiológico, tá? Uma sala, um depósito de cilindros. Esse depósito de cilindros não pode ser dentro do centro cirúrgico, né? Tem que ser fora e quando for usar, o oxigênio fica fora do centro cirúrgico. Tem um depósito fora da sala de cirurgia e o cilindro não entra, né, no centro cirúrgico, porque o oxigênio é explosivo, né? Normalmente os cilindros que entram no centro cirúrgico são nitrogênio e CO2. CO2 quando a gente usa videocirurgia para fazer o pneu peritônio. O pneu peritônio é para encher a cavidade, para dar espaço. A gente bota gás carbônico dentro do abdômen para aumentar o espaço para a gente poder trabalhar. E o nitrogênio líquido é para aquelas furadeiras, para aquele material de ortopedia que funciona à base de nitrogênio líquido. Então, esses cilindros podem ficar durante o ato operatório na sala de cirurgia, tá? Mas guardados não, estocados não. Tem que ter uma sala para eles. Bom, aí quem trabalha com ortopedia, né, não tem jeito, tem que ter uma sala aí de raio-x para poder fazer, sala de revelação. Hoje o raio-x é digital, a maioria, né? Mas tem que ter aí uma salinha para deixar o material. E muitos hospitais têm salas de anatomia patológica, né? Quem trabalha com cirurgia oncológica, hoje em dia consegue trabalhar com profissionais que fazem a análise das peças no transoperatório, né? Pode ser dentro de um laboratório junto, né? Que o cara vai lá, monta seu material todo, faz por congelamento, para saber se as margens cirúrgicas estão livres ou não, tá? Então, também não é muito comum ter uma sala só para isso. Até porque não tem clínicas aí só especializadas. Quer dizer, até tem, né, no Rio, mas eu não sei se eles têm aí essa salinha de anatomia patológica, mas o ideal é que tenha, né? Se não tiver essa sala de anatomia patológica, pelo menos que tenha um laboratório onde ele possa montar o material dele quando tem algum procedimento que envolve as cirurgias oncológicas. Então, por fim, essa é a sala de expurgo, né? A sala de expurgo é onde é feita toda a lavagem do material cirúrgico, né? E aí, aqui é uma lavadora ultrassônica, tá? Você bota o material cirúrgico aqui, ela por vibração, a gente vai ver que o material cirúrgico ele tem ranhuras, né? Principalmente as pinças hemostáticas para promover a hemostasia. E aí, essas pinças hemostáticas, elas podem agarrar sangue ali naquelas ranhuras. Então, essa lavadora de micro-ondas, essa lavadora de ultrassônica, ela vibra, né, e destrói essas crochas que ficam presas no material cirúrgico. E aí tem diversos tipos de substância para a gente fazer, de antissépticos, para fazer essa lavagem, né, mais grosseira. Então, tem que ter aí essa sala de expurgo que fica aí antes da sala de esterilização. Na verdade, a sala tem que ser do lado do centro cirúrgico. Saiu do centro cirúrgico, tem que ter uma janelinha para entrar para a sala de expurgo, ideal, né? Porque para o material contaminado não ficar perambulando aí pelo ambiente cirúrgico. Lava o material, né? Deixa secar, embala e autoclava. Bom, rouparia, isso é para lugares que usam pijama cirúrgico, usam o avental e pano de cama.
perdão, de tecido, tá? Então você tem que ter um lugar para lavar esse material adequadamente, tá? Um laboratório para revelação de filme, quando você trabalha com cirurgia ortopédica, né? Uma sala de recuperação pós-anestésica. Esse é o ideal, é o cenário ideal, né? Acabou a cirurgia, o paciente tem que ficar lá na salinha, recuperando a anestesia enquanto você está fazendo. E essa salinha tem que ter uma pessoa que fique olhando para o animal o tempo inteiro e medindo os parâmetros, né? Para saber se ele está evoluindo bem. Dúvida, pessoal, sobre esse bloco cirúrgico? Tranquilo, né? Beleza. Então, bloco Professor, cirúrgico. Oi. Alguém falou alguma coisa? pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor conhece alguma, ou pode dar até como referência, algum hospital aqui ou alguma clínica aqui no Rio de Janeiro que pelo menos chegue perto desse padrão que o senhor apresentou? Cara, as clínicas hoje, se você montar uma clínica hoje, você não consegue montar, tá? Você vai abrir uma clínica fora desse padrão. Para abrir clínica hoje, tem que abrir com esse padrão. A vigilância sanitária não libera, tá? E as clínicas mais antigas, elas estão se adaptando. Elas estão se adaptando para que isso vire uma norma, né? Tem o fluxo. Deixa eu só ver se eu tenho aqui no meu. Só ver não, eu sei que eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Eu tenho umas fotos aqui do meu centro cirúrgico que tem tem que ter um círculo, né? Um circuito de circulação. As clínicas novas, elas têm que ser dessa forma. Quais são as clínicas novas? As grandes clínicas no Rio de Janeiro já têm, né, esse modelo, tá? As clínicas mais antigas ainda estão trabalhando para a vigilância estar adequando, mas lá no nosso hospital a gente tem uma sala de preparo, né? Aí tem uma sala o preparo deve ser feito nessa sala de tricotomia para não. A tricotomia jamais pode ser feita dentro do centro cirúrgico, né, gente? O ideal é que seja feita fora para não ficar aquele monte de pelo ali. Lá na minha clínica, a gente tem uma sala de preparo, mas a gente realmente não usa porque a indução é feita junto, né? Então, e aí a gente tem um aspirador, né? Um aspirador de carro. Conforme a gente vai fazendo tricotomia, a gente aspira o material, então não fica pelo sujidade, né? E aí a gente às vezes troca todo o material que fica por baixo. Estou procurando aqui para poder colocar para vocês. Vou colocar no grupo, aí o projeto. Bom, hospitais que eu conheço, basicamente do Rio de Janeiro, os hospitais mesmo, né? São grandes referências aí, o DOCS, Animalia, VetCare. Essas clínicas têm um fluxo de circulação adequado, tá? Beleza, professor. Só para Ó, o DOCS, realmente, assim, o quando a gente DOC é vê em muito clínica, interessante. O até DOC algumas também, é, então, realmente. é bem É, bacana. nos dois estágios que eu fiz, eu vi muita coisa adaptada, né? Clínicas antigas, né? São clínicas antigas? A internet dele parece que tá ruim, né? É. Do As clínicas Thiago. antigas são mais complicadas mesmo, cara, não tem jeito, né? Mas as clínicas mais novas, elas não podem, eles não permitem que nem que abra, tá? O estabelecimento, se você não estiver dentro dessas normas. Então, quando você for fazer estágio, normalmente realmente Entendi. não vai ter tudo certinho. É, eu vi muita coisa adaptada, né? Aquela É, sala que eles fazem muitas coisas, né? No caso, deveria ter uma sala
para cada situação, mas eu vejo muita adaptação nessas clínicas. Por isso que eu perguntei ao senhor aí, porque realmente eu ainda não vi, eu não tive ainda esse privilégio de ver um hospital realmente funcionando dessa maneira que o senhor falou. Eu ainda não tive essa experiência. O nosso próprio hospital, por exemplo, a sala de expurgo fica ali atrás, mas teria que ter uma passagem, entendeu? Já para colocar o material contaminado dentro desse lugar. E não temos, né? A gente sai numa bandejinha e vai lá para o hospital, vai lá para a sala de expurgo, mas tem separado. Sala de esterilização, expurgo, lavanderia, né? Tem até separadinho. Mas não tem. Agora, sala de pós-operatório tem, né? Nós temos a internação lá atrás, para o animal, para a gente fazer o pós-operatório na internação, né? O animal despertar, fica um grupo lá com ele, né? Até o animal se despertar, acordar, tá com todos os reflexos legais. Então, isso a gente tem, mas assim, as salas compartimentadas bonitinhas, laboratório a gente tem, né? Aí o laboratório não fica lá no hospital mais, fica lá no outro lugar, porque aí perde um pouquinho. Temos sala de raio-x, os equipamentos realmente não ficam guardados dentro do centro cirúrgico. Tá difícil de achar a planta. Pessoal, e aquela roupa que é como se fosse uma roupa descartável que bota por cima do pijama cirúrgico? Então, Tem, não tem? é um avental cirúrgico, né? A gente só pode operar com aquilo. Aquele avental branco, transparente, que você vê a pessoa por baixo do avental, aquilo não pode ser usado de jeito nenhum, né? Aquilo ali ainda tem no hospital, eu tento jogar aquela bosta fora, mas toda vez que eu posso eu jogo aquilo fora, porque aquilo ali, não, aquela gramatura ali é muito fina, né? Aquilo não serve para absolutamente nada. O ideal é que não use aquilo, use o mais grossinho, né? O de TNT, tem o de TNT e tem o de pano, né? Quando se usa o de pano, o hospital tem que ter uma lavanderia. Lá no hospital a gente tem lavanderia para fazer essa lavagem do material. Tem máquina de lavagem específica, você tem que lavar com ácido clorídrico, né? Vinagre e ácido acético, para poder tirar sangue, sujidades. Então, tem uma série de recomendações. Bom, eu não estou achando. Quando eu achar aqui no meu negócio, eu passo para vocês que eu tenho a planta lá da clínica, bonitinha. Aí eu passo para vocês darem uma olhada para saber o fluxo, né? O fluxo tem que seguir uma... É a sala de preparo, lavabo, centro cirúrgico, expurgo e esterilização. É esse o fluxo, né, de materiais. Bom, você falou, quem quiser conhecer, pode conhecer lá o DOC. O DOC é um hospital que tem cursos, né? É o CDMV, eles fazem cursos, é bem bacana. Tem essa estrutura mais ou menos nesse parâmetro aí que a gente está falando. Tem as salas de preparo, tem o centro cirúrgico e depois você entra direto, o animal vai direto para uma internação. Então é bem bacana. É o correto. Bom, deixa eu passar aqui para nossa... Então essa foi a primeira aula, tá? Essa primeira aula aí, então fazer um resumozinho e aí coloca lá no arquivo.